Ô, minha gente, vamos já já Buda aqui, hein? Lucas Buda. Porra, vai ser legal demais. Mas temos superchat antes. Eu pareci desanimado com o superchat, né? Mas eu tô animado, eu gosto quando manda superchat. Tá? Eu pareci meio xoxo, né? Não, superchat, porra! Fernando Abreu, É, meus lindos, tá tudo lindo e maravilhoso. Beijo, beijo, Fernando Abreu. Que mais? Sandra De Brito. Olha, é parente do Davi? Aê, garota, tamo junto. Que mais? Isis, se a Fernanda ignorar o Pazinho, ele muda de ideia. Que mais? Priscila, Pazinho, elfo sensato, pitanda Obrigado. maravilhosa. Que mais? Obrigado, obrigado. Tenório, a Bárbara geralmente é equivocadíssima, mas o review dela foi justo. O programa pode melhorar. Dito isso, Pazinho não erra. Aí, ó, Obrigado, o obrigado. Tenório dando o braço a torcer. valeu, Tenório, você foi justo. Você foi justo. Superchat para aplaudir Pitel, Fernando e Pazinho. Valeu, Adi. Obrigado, Adidal. obrigado. E mais? Dina Tonça. Chico, que saudade. Love you. CBU reviverá? Reviverá? Ah, aguarde novidade, Dina Tonça. Sempre tem novidades aqui em todo lugar. Olha só, então agora nós vamos conversar com ele, que foi inegavelmente um dos destaques do BBB 24. Ele que está aí cheio de projetos e emoções neste pós. O senhor doutor Lucas Buda. Bem-vindo, Buda. Bom dia! Finalmente! Bom Bem-vindo. dia, gente. Mas olha só, antes, eu quero dizer o seguinte: se alguém fala de mim como Pazinho, falou do Davi agora, eu caso de novo, sério. Vai casar Caso comigo, Buda, agora? Eu já sou casado, tá? Não, não com você, amigo, porque assim, né? Eu tenho esse problema de ser hétero aí, mas. Porra, Mas, extraordinário. gente, eu tô muito Então feliz de vamos estar comer. aqui. Tô muito feliz de estar aqui. Ô Buda, pô, estamos muito felizes de receber o senhor também. O senhor que teve aí uma passagem marcante pelo programa, tá cheio de história paralela aqui no pós também, muitas emoções. É, pô, como que o senhor avalia o pós do Davi? Nós queremos polêmica. Rende um thumbnail aí para nós, Buda. Não, tô brincando. Daqui a pouco, daqui a pouco. Antes eu queria saber do senhor o seguinte: tá sendo legal esse pós? Como que o senhor está lidando? Porque teve uma. Porra, o senhor teve de todo mundo. Acho que quem teve mais informação para lidar logo depois foi o senhor. O senhor teve muita informação. Todo o lance, né, de como foi percebido muita coisa, de como foi repercutido. Como que está sendo isso agora? Então, Chico, primeiramente queria de novo agradecer vocês pela oportunidade de estar aqui falando. Bárbara, Pazin, né? Sou fã do trabalho de vocês, já acompanhava antes. Chico Barney já conheci pela Tati e pelo Marcelo na Web TV, né? E assim, já acompanho já há muito tempo o trabalho de vocês. Enfim, esse pós, ele é um pós muito complexo para mim, né? Porque eu tô acostumado a dar aula, sou professor, eu acho que para todo mundo que é pipoca, isso é complexo mesmo. Eu tive que lidar com muitas informações. Eu sou um cara muito pé no chão também, assim, eu tento sempre colocar o pé no chão para poder tomar as minhas decisões e fazer as coisas que eu preciso fazer. E aí eu tive muita informação, eu fiquei muito confuso no começo, não sabia muito, estava perdido mesmo, assim, no início quando eu saí do programa. As pessoas falavam assim, nossa, você está lidando muito bem com o que aconteceu na sua vida, mas eu não estava lidando muito bem. Eu estava muito mal psicologicamente, eu estava muito mal É, por dentro, e aí eu simplesmente assim tinha que trabalhar, né? Eu sempre costumo dizer que a gente nem sempre todo dia acorda apaixonado pelo nosso trabalho, pelo que a gente faz, mas a gente faz pela disciplina. Então eu levantava, tomava meu banho, jogava minha água no rosto, tomava meu café e partia pra cima do problema, pro trabalho. Porque assim, né? O problema ele não vai deixar de existir se você ignorar ele. Então, assim, já que eu criei uma situação, já que eu criei um problema, então eu vou resolver da melhor forma para tentar sair dele o mais rápido possível também. Então, assim, foi muito difícil. O meu pós foi muito complicado. Está sendo muito complicado ainda, não está fácil. Porque não só a questão, né, dos conteúdos, da produção de conteúdo em si, porque acho que conteúdo, eu acredito que eu tenho conteúdo, eu sou uma pessoa que tem uma formação anterior, que tem coisas para falar. Só que, ao mesmo tempo, as coisas que aconteceram
dentro do programa em relação ao meu relacionamento, as coisas que aconteceram fora do programa também, com o meu envolvimento com a Nina, acabaram afetando um pouco, arranharam a minha imagem em relação a marcas. Eu entendo que isso pode ter, inclusive, afastado alguns trabalhos, e eu estou pronto aí para encarar esse desafio de tentar mostrar o Buda que eu também sou, né? Outras faces e outras personalidades que o Buda também é. Ô, Buda, a gente tem visto alguns memes na internet que brincam, né? O Buda é o cara mais azarado do Brasil, né? Tem várias brincadeiras assim. O que você acha desses memes? E você tem se sentido realmente um cara azarado? Bárbara, eu realmente estou um cara muito azarado ultimamente. Assim, muitas coisas. Não, demais, demais. É, muito azarado, assim. Mas, por quê? Eu fui pro jogo do Vasco, o Vasco perdeu de 6-1 pro Flamengo. Tipo, uma das maiores vitórias do Flamengo da história. Esse meme foi Mas, ó, maravilhoso, cara. Eu tô com a camisetinha do Vasco, 6-1, pô. Mas, ó, Chico, justiça seja feita. Eu tinha ido pra 2 jogos anteriores que o Vasco ganhou, tá vendo? Isso ninguém fala. Isso aí, isso a Globo não mostra. Isso a Então, Globo não assim, mostra. não, mas, Bárbara, eu me divirto muito com os memes, sério, assim, eu gosto muito. Gente, isso é uma coisa que foi uma frustração mesmo em relação ao programa, porque eu sou muito pelo entretenimento. Eu gostava de assistir Big Brother pelo entretenimento. Eu só ia escolher alguém pra torcer lá pro final. Vamos ver aqui o top 10 quem sobrou e vamos ver quem é que merece ganhar. Mas eu gostava muito das pessoas que se entregavam e que faziam o programa acontecer. A minha expectativa de jogar dentro do Big Brother era muito de fazer o programa acontecer. É de movimentar a peça, de fazer grupo, de desmontar grupo. Eu achava um saco o lance de, pô, de definir guerra por quarto na segunda semana de programa, porque você tem um roteiro já, pô, montado desde sempre. Então, assim, eu sempre quis movimentar o game, fazer escolhas que fossem fora um pouco da caixa, um pouco da lógica, para poder fazer com que as pessoas se movimentassem, né? E, tipo, e gerar o entretenimento por si só. E no final do programa, quando eu já vi assim, cara, eu não vou ganhar, já sei que eu vou sair, tá todo mundo do meu lado saindo, eu falei assim, o que eu quero é instalar o caos. E aí, né, a dinâmica não ajudou, porque eu botei a Giovana no paredão. Aí aquela confusão entre Bibi e Davi poderia ter acontecido antes, caso a dinâmica tivesse permitido. Então, assim, fui injustiçado por esse país, ao não, por conta das torcidas, né, e das paixões que são formadas a partir do programa. Ô Buda, eu estive lá no São João da Tai, né? Eu até te mandei mensagem falando, tá faltando você aqui e tal. Você me explicou que acabou ficando muito de última hora, você tinha outras coisas para resolver aqui também, não conseguiu estar lá. Mas quem esteve lá foi a sua ex, a Camila. Ela se envolveu ali com os ex-BBBs, ela parecia uma ex-BBB ali junto com eles, interagiu com eles e viveu esse pós-BBB como se ela fosse uma ex-BBB. Você acha que o pós-BBB dela tá melhor do que o seu? Ah, sem dúvida, né? Sem dúvida. Bem melhor. Mas faz parte. Eu, assim, eu costumo dizer que nós éramos 26 pessoas no elenco, né? E aí acabou que Camila e Mani foram as 27ª e 28ª participantes aí desse BBB desse ano. Foram pessoas que renderam muitas histórias aqui fora em relação ao que aconteceu lá dentro. A gente não tinha noção da proporção que isso aqui toma, né? Mas realmente, assim, Pazinho, isso aí sem dúvida tá bem melhor, né? Tá trampando a beça. E que bom que ela tá ganhando dinheiro, tá, enfim, fazendo o corre dela. Fico feliz, né? Agora eu tô correndo atrás de fazer o meu também. Boa. O Buda, lá no BBB, a gente até brincava bastante aqui com o senhor. O Pazinho chamava o senhor de segurador de bolsa, eu chamava de Lucas Vipinho, porque o senhor estava muito envolvido no rolê dos camarotes. A presença dos famosos lá, ela dá uma balançada de que lado ia, assim. O senhor ficou meio encantado ali por Vanessa, Yasmin. Como que foi? Ou foi uma relação da convivência ali mesmo? Como que foi isso? Porque muita gente falava disso aqui. Sim, sim. Chico, obrigado. Essa pergunta é muito legal, porque as pessoas me colocaram como chaveirinho de camarote, né? Essas coisas todas. Foi. Acho que porque também eu me envolvi naquela treta da CPI do camarote, né? E aí, eu acho que eu não falei ainda sobre isso em lugar nenhum, ó. Exclusivo aqui pro Splash. A conversa
que quando a edição mostra a conversa da CPI do camarote, ela já mostra com o Bin na conversa, né? O Bin tava eu, o Bin Davi na conversa. Todas as edições, todos os takes sobre isso mostram o Bin na conversa. A minha situação é porque o David ele tinha falado algo diferente antes do Bin chegar. E aí, quando o Bin chega, ele desconversa e fala outra coisa. Aí eu fiquei em dúvida. Eu falei assim, nossa, o cara tá mentindo, tipo, na minha cara. Acabou de falar uma coisa pra mim e tá falando outra. E aí, por Davi isso, eu falei mentiroso? assim, hã? Davi Não. Aí eu mentiroso? falei, pô, Chico. E aí eu falei pro Bin assim, eu falei, Bin, eu acho que ele tá te engabelando. E aí começa uma relação de amizade com o Bin ali a partir daquele momento, né? E aí o Bin espalha pela casa essa questão dessa conversa, e aí vira CPI do camarote. Agora a relação com os outros camarotes, né? Yasmin, Vanessa, Rodrigo. Cara, eu sou uma pessoa que eu não sou muito antenada no mundo da fama, eu não conheço muita gente nesse meio, né? Então, assim, a Yasmin mesmo, eu sabia, Yasmin Brunet, eu sabia o que a internet falava, né? De página de fofoca e tudo mais. Vanessa Camargo, filha do Zezé de Camargo, eram poucas informações que eu tinha sobre essas pessoas. E no começo do jogo a gente demorou a se relacionar. Por exemplo, no primeiro paredão eu voto na Yasmin e a Vanessa vota em mim. Né? Esse foi o cenário do primeiro paredão no programa. A gente demora, acho que quase 2 semanas ali para poder começar a conversar. Só que o que acontece? Eu dormia muito pouco, Chico. E eu dormia de madrugada muito tarde. Eu sempre era nos últimos a dormir. E as meninas também, a Vanessa e a Yasmin também eram nas últimas a dormir. E quando eu vejo no jogo que eu tava um pouco perdido em relação ao grupo, porque o Gnomo tava muito fechado, e aí algumas pessoas do Gnomo tinham lá as suas dificuldades comigo. A própria Fernanda falou isso esses dias aí, que ela desconfiava de mim no game e tal. Então, isso me impedia de entrar no Gnomo de cabeça. E o Fadas também, as meninas eram muito fechadas. Tinha um grupinho ali de 5, 6 meninas, a Denisiane, a Bia, Marcos, enfim, a Alane, que eram muito fechadas e não se abriam para novas pessoas. Eu falei assim, cara, então eu vou ter que montar o meu grupo, porque o Puxadinho também estava muito dividido. Então eu comecei a conversar com Yasmin e Vanessa, que também estava nesse momento de meio perdidas no jogo, votando em todo mundo sem alinhar uma estratégia. Somei isso a Leide, que desde sempre foi meu pódio. O primeiro Sincerão eu participo e sou macetado pela Bia, o primeiro Sincerão, né? Eu acho que ali eu me arrebento, porque a Bia se sai muito bem no ao vivo, e aí ela acaba me jogando numa posição desconfortável em relação ao jogo. E é engraçado que eu começo a formar um novo grupo, né? Que é praticamente eu, Vanessa, era o Marcos, era a Leide, e Yasmin, éramos o Alfavela, que a gente brincava lá, que tinha essa mistura ali da família com o favela. E aí acabou que a gente ficou muito próximo dentro do game por conta dessas conversas da madrugada e fizemos um grupo juntos. Porque elas me priorizavam, né? E aí aquele negócio da reciprocidade. Se elas falavam que era o pódio delas, que eu era o terceiro colocado, que elas me protegiam, então não tinha como também ser diferente. Sim. Ô, Buda, eu tenho uma curiosidade sobre a sua saída, né? Porque ela foi muito esperada por todo mundo. Foi um dia que estava todo mundo muito atento para ver sua entrevista ali com a Ed Gama, com a Thaís Versosa. E antes disso, teve uma conversa sua lá nos bastidores, em que já te passaram mais ou menos o que tinha acontecido com a Camila e tal. Queria, assim, se você se sentir à vontade, claro, comentar um pouco como foi esse choque, essa primeira conversa que você teve antes da entrevista, porque a gente até chegou a elogiar aqui, né, o cuidado que tiveram com você de não expor isso ali, mas ficamos, claro, curiosos para saber como que isso se deu, como você reagiu. Então, Bárbara, esse momento foi muito complexo. Eu acho que eu não posso falar a fundo o que aconteceu por conta do contrato, mas eu vou falar assim, de boa sobre isso. Quando eu saí, que quando o Tadeu faz o discurso, aí tem uma cronologia, né? Eu já começo a entender o que aconteceu. Já começo a entender. No discurso dele eu já entendi qual era o motivo da minha eliminação. E aí eu vou pro estúdio e ele continua falando. Ele termina a entrevista falando assim: espero que você continue assim, gingando, sabe? Ter essa habilidade para tratar das suas questões aqui fora. E aí eu fui pro camarim pensando: quais são as questões e qual o tamanho disso? Que eu não sabia qual era o tamanho. Sim. Né? Na minha cabeça, eu achava que a Camila, ela tava, tipo, sofrendo muito, talvez até hospitalizada. Eu não entendia o que estava acontecendo. Eu fiquei muito preocupado com as pessoas que estavam aqui fora, né? Com a minha irmã, com a Camila, enfim, com as pessoas mais próximas a mim, assim. E aí, quando eu chego no camarim,
o programa continua, porque tem a prova do líder, não sei o que e tal. Depois do programa ao vivo, é que tem então essa conversa com a direção do programa, e eles me informam, né, de que eu estava solteira, de que meu casamento tinha acabado, né? E a conversa foi muito rápida. A Bárbara foi tipo assim, ó, você está solteiro, você vai ter uma Foi o entrevista Boninho? agora, amanhã vai. Sim, sim, da direção do programa, foi. Da direção do programa. Você está solteiro, você vai ter entrevistas agora e vai ter que falar sobre vamos te perguntar sobre isso, você fala o que você achar que deve falar, se você não quiser falar também, enfim, é um direito seu. E aí foi exatamente isso, assim. Então, fui informado, sim, antes de entrar ao vivo, mas eu não sabia a proporção. Eu não sabia dos milhões de seguidores, eu não sabia dos vídeos que foram feitos, eu não sabia de um monte de coisa que depois eu fui tomar conhecimento. Inclusive, eu demorei. Eu vi que quando eu cheguei de madrugada no hotel, eu fui começando a tomar conhecimento aos poucos, eu vi que tinha entrevistas, e eu me assustei, eu falei, gente, como assim? Tipo, tinha TV envolvida, tinha outros podcasts envolvidos, e eu fiquei, assim, muito assustado, né? E recebi notícia também da minha família, que tinha questão de saúde mental envolvida, que me abalou muito, então eu chego na Ana Maria, assim, muito quebrado naquele momento, assim, muito destruído mesmo, e ali foi quase que um golpe final, e aí depois do programa, eu eu pirei, assim, tipo, surtei um pouco, e aí parei no camarim, tive meu tempo, a Globo deu apoio, deu todo o apoio psicológico, a psicóloga veio conversar comigo, pra gente poder tentar organizar e continuar as agendas, que eram muitas após o programa terminar. Você foi pego totalmente de surpresa com a Camila ao vivo ali, né, na Maria Braga. Não falaram sobre essa possibilidade dela entrar para falar com você, porque foi muito rápido no final do programa, mas parece que já estava marcado com ela isso, né? Não sei, pra mim foi de surpresa. Eu não sabia, eu não fazia ideia de que isso ia acontecer. Foi totalmente de surpresa, assim. E eu fui pego muito de surpresa. Tanto que assim, eu não tinha visto os vídeos, né? Ainda o contexto dela, do que ela tava fazendo antes, dos vídeos dela produzidos e tal, eu não tinha visto. Então, pra mim, o que pegou foi vê-la daquela forma ali também. É, Aí eu achei que aquilo ali era a realidade total das coisas, né? Mas eu fui pego completamente de surpresa, assim. Eu não esperava, não imaginava que fosse acontecer. Não imaginava, E fiquei todo esse. na mão. Várias vezes lá dentro, quando o senhor. Principalmente quando ela não apareceu nos almoços do anjo e tal, o senhor falava que ela era low profile, que ela não. Qual foi a sua reação ao ver todo, né, porra, o tamanho midiático que ela tinha ganhado durante a sua participação? E até lembrando, não sei se depois o senhor percebeu o que a Sabrina Sato falou para o senhor lá dentro, qual era a hashtag que ela tinha falado para o senhor e como que foi essa reação também. Que o senhor, quando ela falou aquilo, o senhor imagino que tenha pensado, não, deve ter sido alguma coisa legal, e na verdade era o caos aqui fora. Como que foi entrar em contato com tudo isso? Então, Chico, tipo, quando eu imaginei sim, passou pela minha cabeça a possibilidade de ela não querer participar, não querer e dar oportunidade para outras pessoas coisarem, entrarem no vídeo. Mas aí, logo quando começou a vir quarto do líder, começou a vir outras ações e eu vi que não estava rolando, eu já entendi que não era isso. Eu já entendi também que tinha a ver com a minha relação ali com a Paptel e tal, com a amizade que a gente tinha lá dentro. Isso ficou já um pouco claro para mim, mas eu ainda, sabe aquele negócio de não querer acreditar? Porque realmente, assim, a Camila sempre foi muito reservada. Inclusive, o Pazin falou sobre isso recentemente, né? Na cobertura do Sim. São João da Tá, e é isso mesmo, é a pessoa que eu conheço, assim, é reservada, é mais tímida, mais dificuldade de se abrir, né? E assim, espero que ela consiga desenvolver a partir desse novo momento, assim, e desenvolver ferramentas para poder lidar com isso. Mas naquele momento, Chico, eu comecei a ficar com aquele receio. O que está acontecendo lá fora? Tanto que eu desabafo com a Lady no sofazinho redondo lá da casa e eu começo a chorar, assim. Eu não queria, né? Porque, tipo, acreditar que aquilo pudesse estar acontecendo. Foi muito nesse caminho. Você fez outra pergunta, Chico, desculpa. Da Além, hashtag. Acho além que era isso. dessa. De como que Não, o senhor. Qual foi o tamanho da surpresa quando o senhor viu que ela tinha se transformado na maior influenciadora digital do Brasil?
Ah, não, sim. E aí virou meme, né? Que fala também esse lance que eu falava assim, ah, a Camila Low Profile e tal, e depois tava lá com milhões de seguidores aí e produzindo conteúdo. Pois é, porque realmente era. Quando eu tava em casa, era assim que funcionava. Eu não imaginava que isso fosse acontecer, a proporção que isso ia tomar. Agora, olhando de fora, Buda, você acha que houve uma confusão ali de sentimentos, né? O que que você sentia pela Pitel? Acho que vocês nem têm mais contato, né? Qual que é o teu olhar agora de fora? Então, Bárbara, a gente, olhando aqui de fora, já de 2 meses, ontem fez 2 meses que eu saí da casa. Então, esse ano ainda tenho mais tempo de confinado do que fora do Big Brother. É, e aí, o que acontece? Quando eu vejo essa história toda acontecer aqui, né? A gente teve uma relação na casa muito genuína porque a gente era muito próximo dos assuntos, né? A gente conversava sobre coisas que a gente é, 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 assistia, por exemplo, a gente gostava de Casé TV, assistia Casimiro, Diogo Defante, o humor era muito parecido, as músicas a gente compartilhava, a gente tipo, tinha uma admiração pelo Emicida, né, que é cantor e tal. Então a gente tinha muitos assuntos em comum. E a gente acabou se aproximando, né? E ali dentro da casa, a gente só tem aquelas pessoas para se relacionar, para se envolver, para estar presente, para junto. Eu acho que conforme o tempo foi passando, Bárbara, eu comecei a perder um pouco do senso da realidade das coisas. Eu acho que eu perdi um pouco pro confinamento, pra pressão psicológica do confinamento, sabe? Eu tinha muito receio disso acontecer, mas acabou acontecendo comigo, de perder um pouco da conexão com a realidade para esse mundo aqui. Eu fui percebendo que quanto mais o tempo foi passando, mais distante eu tava desse mundo. Eu comecei a esquecer músicas que eu gostava, eu comecei a esquecer do rosto das. Ih, que legal! Eu comecei a esquecer do rosto de pessoas que eu amava. Eu comecei a perder total assim, a noção, a referência do mundo. Eu acho que um dos dias mais cruéis que isso aconteceu, um dos dias mais pesados, foi o dia de triturar as cartas. Quando acontece aquela dinâmica de triturar as cartas, foi muito como se eu estivesse vendo a Camila morrer ali na minha frente, né? Tipo, era um choro que eu não tinha tido. Eu não lembro de ter tido um choro tão pesado assim em tempos recentes, assim. E aí eu comecei a entender que aquilo estava mexendo com o meu psicológico real, assim. Hoje, em relação ao Capitel, a gente se encontra às vezes em eventos, a gente fala, a gente é educado um com o outro, obviamente, mas a gente não tem a mesma relação do programa, a gente não conversa da mesma forma, até mesmo porque temos projetos diferentes, a gente nem sequer se encontra tanto assim nos eventos, porque é por causa da dinâmica da vida mesmo. As pessoas com as quais eu mais mantenho contato é o Bin e a Leide, né? O Bin, inclusive, estava hospedado na casa dele essa semana. A Leide, a gente mora muito próximo no Rio, a gente faz questão de estar junto, se apoia também. Às vezes eu ligo pra Leide e falo, Leide, tô na merda hoje, tô ruim. E aí a gente conversa sobre isso. E também dou apoio pra ela quando ela precisa. E é muito nesse lugar, sabe, Bárbara? E Chico, a outra coisa que você tinha perguntado era da Sabrina Sato, da hashtag. Isso eu acho Isso. legal, o cara, falar. Então, porque isso também eu não falei em lugar nenhum. Eu me senti muito humilhado quando eu saí, né? A sensação de humilhação, isso mexeu muito comigo, assim. Quando eu vi que ela brincou com isso, né, com a hashtag, porque era pau no cu do Buda, não sei nem se eu posso falar aqui, mas já, enfim, já falei. Sim, Essa era a hashtag. E lá dentro da casa as pessoas assim, deve ser alguma coisa boa. A galera do grupo Fadas, né, até achou que eu tivesse grandão. O meu jogo interno da casa, gente, foi um jogo bom, porque eu durei muito, eu fugia do paredão, as pessoas acreditavam que eu Durou era muito. gigante aqui fora, né? A Bia falava isso várias vezes, ela falava assim, não, Buda não sai, o Brasil deve amar ele tem essa coisa da capoeira e tal, da cultura. O jogo interno foi muito bom, ganhando provas, enfim. E aí, quando a gente lidar com a Sabrina falando sobre a hashtag lá dentro, a galera falava assim, deve ser bom, deve estar bombando e tal, não sei o quê. E eu falava assim, gente, a hashtag pode ser fora Buda. Mas eu jamais imaginei que era o que Antes era. fosse. E aí, antes fosse fora Buda, ó. E aí, quando eu saio e eu vejo que isso, que eu virei chacota desse nível, assim, né? Inclusive por colegas, que agora colegas, assim, de mundo dos famosos e tudo mais. Eu não sou famoso, não. Eu não me considero famoso. Conhecido, eu me considero conhecido. Eu fiquei um pouco, eu me senti muito triste, assim, eu fiquei muito mal. Isso me pegou, enfim, mas eu já resolvi isso comigo mesmo, que a minha terapia tá em dia e já passou essa fase.
Ô, Buda, só pra, né, a gente quer falar também sobre novos amores e tudo, mas eu tenho uma dúvida aí. Você acha que você e a Pitel, você falou muito da amizade de vocês dentro do jogo. E dava pra ver que vocês realmente tinham ali assuntos muito em comum, vocês ficavam conversando muito tempo. Você acha que a Pitel se afastou aqui fora pra não ter a imagem dela associada a algo negativo? Você acha que tem Ah, chance não de você ser sei, chamado cara. pro Pitanda por aí? Não sei, Pazinho. Eu não sei. Realmente, assim, eu sei quais são as intenções das pessoas em aproximar e se afastar, né? Isso é uma dificuldade que a gente tem nesse meio. Eu realmente não sei se foi por isso. Na verdade, sim, também eu não fiz questão em respeito como eu acho que eu trouxe muito prejuízo também para a imagem dela, além de trazer para minha, da minha ex-esposa e da minha família, enfim, como eu acabei mexendo com a vida de tanta gente, acho que para ela também acabou pegando, então eu também preferi dar também esse espaço, assim, esse tempo, essa distância, para, enfim, para entender, né, quais são as coisas assim que vão seguir a partir daí. Boa. Boa. E nessa seara do coração, como o Pazinho introduziu aí, o senhor agora, né, solteiro e tal, o senhor se envolveu recentemente com uma prima do Bin Laden, correto? Que é amiga Sim. dele, uma amiga que ele considera prima e tal, e teve aí uma nova situação. Como que está sendo esse pós também no coração, nos relacionamentos? Então, Chico, no começo muito complicado, né? Porque aí estava 4 meses ali sem relacionar com ninguém praticamente, tudo mais. A gente acabou tendo assim, um relacionamento bem breve, bem curto, e aí isso foi desdobrado de uma forma que eu não imaginava. A gente ficou ali 2 vezes durante uma semana, basicamente intervalo de uma semana e outra. E aí, assim, eu me preservei muito pra não ir pra internet falar e nem desmentir nada, e nem, tipo, ficar rendendo muito o assunto, porque foi algo realmente que é isso, foi uma situação de momento, né, que rolou. Eu estou solteiro, não estou divorciado, sou um homem divorciado, né, estou aberto a novas experiências, mas estou tomando bem mais cuidado com as pessoas que eu procuro conversar e me envolver, porque a gente sabe que esse mundo é um pouco complexo e agora também eu tenho focado bastante no trampo, né? De tentar produzir meus conteúdos, de fazer os projetos futuros. Eu tenho um projeto de livro, enfim, algumas coisas para frente. E aí eu não quero que esse momento de solteirice, né? Essa vida de solteiro, atrapalhe esses projetos. Então eu estou tendo muito mais cuidado com isso. A gente teve sim uma situação que acabou desdobrando, enfim, virou uma situação muito maior do que precisava ser, mas como eu falei para vocês no começo dessa conversa, eu sempre causei uma situação, fiz um problema, todo mundo erra. A questão é o que você faz a partir desse erro. Então eu tentei mitigar, né, todas as situações que foram surgidas a partir disso, respeitando a outra pessoa, né, que está do outro lado também, e tentando respeitar também os meus limites e o meu tempo. Sim, a Nina chegou a dizer que tinha 70% de chance de você ser o pai da criança, né? Que ela estava esperando e tal. Você achava mesmo que podia ser você? Eu vi que você se mostrou disposto a fazer o DNA. E conta um pouquinho também sobre esse momento que você viveu. Claro, Bárbara. Eu, assim, acreditava também na possibilidade, podia ser sim, né? Existe a possibilidade. E como ela falou que não tinha certeza, eu falei assim, não, então vamos confirmar a probabilidade, e se for, não tem problema nenhum. E antes mesmo de se for, né? Eu acho que o meu papel, enquanto um homem maduro que sou, que acho que sou, né? Em alguns momentos, outros nem tanto, eu acho que era de cumprir com as minhas obrigações, com as minhas responsabilidades, é dar o apoio, dar o suporte, porque assim, acredito que uma gravidez, ela não é um momento fácil, ela mexe com os hormônios da mulher, ela mexe com o corpo feminino, com a mente e tudo mais, então assim, minha primeira preocupação era dar o apoio psicológico para ela ali, e falar assim, olha, fica tranquila, porque se for meu, eu vou dar todo o apoio, vou ficar feliz. A paternidade sempre foi um desejo por conta da minha relação com isso, né? Esse é um assunto que me pega muito. Eu não conheci meu pai biológico, enfim, essas coisas que eu já falei em alguns outros lugares também. E aí eu estava animado com a possibilidade.
Falei assim, vai ser legal, sabe? Vai ser tipo, vai ser bacana. Tava curtindo a possibilidade. E aí, infelizmente, ela perdeu, né, a criança. E, obviamente, a gente não tem nenhum relacionamento, a gente não tem nada. E aí eu me propus a dar um apoio psicológico para ela. Enfim, tô ajudando lá com o psicólogo para ela poder tentar sair dessa situação e seguir a vida. Boa. Buda, você falou aí que por conta das coisas que aconteceram com você, você pode ter assustado um pouco as marcas ali, não sei, né? Uma possibilidade. Como é que está sendo esse seu pós, assim? Você está conseguindo ganhar dinheiro? Você acumulou dívidas? A gente teve aí relatos de outros, né, participantes que não tiveram pós, não estão tendo um pós tão bom. Você está conseguindo ganhar dinheiro? Como é que estão essas dívidas? Tem dívidas? Não, rapaz, eu não tenho dívidas não, graças a Deus. Eu nunca tive dívidas, assim. Eu tenho financiamento para pagar, né? Eu tenho financiamento para pagar, inclusive por isso que as marcas têm que mandar jobs aí, mandem trabalhos. Surgiram muitas propostas, Pazinho, de trampo, principalmente na área de cassino e de jogos de azar, né? E assim, eu acho que isso não faz sentido com o que eu me proponho a fazer no meu dia a dia. O meu público é um público muito de pessoas de baixa renda, então assim, eu não acredito muito que fazer isso ia contribuir, né, com as pessoas. Eu quero muito fazer publicidades, e aí eu sei que vai demorar um pouco mais. Eu sei que vai ser mais trabalhoso, vai demorar a vir resultado, mas eu quero muito trabalhar com marcas que tenham projetos sociais, que tenham um valor social agregado àquela publicidade, sabe? Não é só a publi pela publi. Eu não quero simplesmente vender o combo lá de 3 stories e uma postagem no feed. Eu quero trabalhar com criatividade, eu quero trabalhar com marcas que vão agregar também alguma informação, algo de positivo para as pessoas. E aí não fez sentido para mim fechar ainda com as casas de bet, apesar de terem vindo várias propostas nesse segmento. Já vieram algumas outras propostas também de outras empresas, a gente está trabalhando, estamos fechando. Tem 2 semanas que a gente está liberado comercialmente pela Globo, né? Então a gente, agora a Mind assumiu a minha carreira. Inclusive o e-mail de trabalho está na bio do meu Instagram, gente. Quem quiser mandar trabalho lá, só dá um salve. E aí eu fiz Amistel, que eu amei, fiquei apaixonado pela campanha, assim. É exatamente aquele tipo de trabalho que eu quero fazer, sabe? Trabalho que tem a minha cara, que tem a minha personalidade. Eu sou um cara boêmio, um cara feliz, um cara que gosta de curtir a vida, curtir as festas. Eu era o último a sair das festas do Big Brother. Sempre fui muito determinado. Então eu quero trabalhar em projetos que transpareçam isso para as pessoas também, que tenham esse pano de fundo para as pessoas também. É por isso que vai demorar um pouquinho mais para chegar aos trabalhos, às publicidades aí, Sim. mas acho que quando chegar vão ser projetos que vão me completar. Boa. Hoje nós estamos aqui no dia 11 de junho. Pelos meus cálculos, é o dia 162 do BBB 24, que é um programa que não acabou até hoje. Vocês continuam na ordem do dia, não tem outro assunto. E acho que principalmente o Davi. O Davi que foi um algoz, né? O senhor foi um dos inimigos do Davi lá dentro. Né? Teve a treta a CPI do camarote, a CPI do calabreso, muitas emoções lá dentro. Eu queria saber do senhor, Buda, como que o senhor tem visto esse pós do Davi, como que o senhor tem analisado a relação de vocês lá dentro, que muita gente questiona, né, coisas como que a galera interagia com ele, alguns problemas que ele passou lá dentro. Eu queria que o senhor fizesse uma análise tanto do período que vocês conviveram lá dentro, de como que o senhor vê agora, olhando para trás, como que foi essa relação que o senhor construiu com ele lá dentro, e como que o senhor analisa o que está acontecendo com ele aqui fora, esse pós do campeão Davi, do BBB 24. Chico, eu acho que o que fez o Davi campeão foi justamente a personalidade e a autenticidade dele, a forma como ele reage às coisas que acontecem, né? Eu acho que esse lance da impulsividade ali dele de responder ali as coisas e tal, isso fez dele campeão. Porque isso fez dele uma pessoa real, como qualquer outra, né? Se identificou muito com as pessoas aqui fora. E eu acho que ele está trazendo isso para a internet. Eu fico muito, às vezes, pensativo quando as pessoas falam assim, não, o Davi ele tem que. O lance da assessoria, não sei o quê. E aí eu fico pensando, cara, até que ponto as pessoas querem colocar ele numa caixa para que ele aparente ser uma coisa que ele não é, sabe? Então, assim, eu acho que a gente tem que aprender a consumir internet, né? Com pessoas que são de verdade, com pessoas que têm a sua lá, as suas questões, os seus desafios.
Eu acho que o que fez o Davi campeão foi justamente essa capacidade, assim, de comunicar com a massa, de falar simples, né? De chegar na comunicação efetiva com as pessoas mais simples. Isso fez ele chegar ao título do Big Brother. Inclusive, as pessoas falavam assim, me cobravam muito, as pessoas me cobram muito por situações, Chico, que outras pessoas fizeram na casa. Isso é cruel, porque eu queria muito responder pelas coisas que eu fiz, sabe? Eu não tive nenhuma questão pessoal com o Davi dentro da casa. O lance do Calabreso, que foi a nossa principal briga, assim, né? Eu tava numa festa, já tinha entornado um pouquinho, e aí fui pro banheiro e ele vai atrás de mim pra poder tirar satisfação da história que eu tinha falado com o Milad e tal, não sei o que. A gente começa a tretar, começa a brigar ali. E aí eles soltam o lance do Calabreso. Eu já sabia que era um meme de internet, tanto que eu falo isso. Tem alguns VTs que eu falo assim, isso é um meme de internet, isso é coisa do Toninho Tornado e tal. E aí o Bi falava, pô, mas já me chamava disso aí pra me referir a ser gordo e tal. Eu falei, isso aí eu não sei, porque não é, mas pra mim é um meme de internet. Tanto que nem me afetou. Não levei isso pra frente, não trouxe sincerão nenhum, por exemplo, né, não apontei isso. As questões que eu tive com ele sempre foram relacionadas ao jogo. Porque, por exemplo, lá dentro eu achava que eu falei assim, poxa, cara, não é legal uma pessoa falar pra outra assim, aperta o botão. Só a gente sabe, quando a gente passa por lá, a gente sabe a pressão psicológica que é estar lá dentro. E a vontade de apertar o botão, ela é real, ela acontece. Passou pela minha cabeça várias vezes a possibilidade de apertar o botão. Ele mesmo quis apertar o botão. Aí imagina se naquela situação onde ele estava ali querendo apertar o botão, eu chegasse para ele e falasse assim, aperta o botão, vai, aperta, incentivando com que isso acontecesse, né? Então, isso que eu não achava maneiro, e é por isso que eu pontuava. Tanto que quando a gente sai do programa, a gente tem uma conversa, a gente teve no dia da final, após a final, né? Uma conversa no camarim ali de quase meia hora, 40 minutos, onde a gente coloca as nossas indiferenças, a gente zera tudo, e aqui fora a gente continua conversando, a gente conversou pelo Instagram algumas vezes, a gente não conversa todo dia, a gente falou pouquíssimas vezes pelo Instagram, mas há um respeito. Ele me respeita, eu respeito ele, a gente entende que o que a gente fez lá no jogo foi de jogo, todas as vezes que eu precisei pontuar no paredão foi questão de jogo, de estratégia, enfim, e foi tudo bem. Isso foi tudo bem, a gente não leva isso pra aqui pra fora, sabe, Chico? Eu acho que eu sempre disse isso. O Big Brother pra mim era um jogo, é um programa de entretenimento, né? E infelizmente o país não olhou dessa forma, olhou de outra forma, olhou com torcida, apaixonado, as torcidas se degladiando, enfim, tudo bem, enfim, foram coisas que as pessoas escolheram, mas eu me coloco nesse lugar aí para mim foi um game e passou. Boa. Buda, a gente viu aí nas redes sociais você falando que estava pensando em abrir um OnlyFans, né? Entrar nesse meio aí do conteúdo adulto. O que a gente pode esperar disso? Vai ter nudez? Não vai ter? Já faz sua propaganda aqui. Eu vou começar agora aqui, hein? Eita! Mentira, brincadeira, calma. Brincadeira. Então, Bárbara, isso começou com a brincadeira. Na caixinha de pergunta, né? Os ursos, a comunidade gay é uma comunidade que me acolhe muito, que me apoia muito, e eu acho legal. Eles se chamam de ursos, né? Eles mandam. Muita gente manda mensagem no direct, né? Pedindo OnlyFans, faz um conteúdo adulto, faz um conteúdo adulto. E eu brinquei com isso. Eu falei assim, ó, tá sob análise, hein? Vamos ver. E aí isso virou notícia em vários lugares, virou assunto em vários lugares. Eu acho, assim, eu não tenho nenhum tipo de preconceito em relação a esse tipo de conteúdo. Eu acho que é um conteúdo, é um trabalho como qualquer outro. Assim, não, hoje em dia não está de acordo com o que eu projeto para minha carreira, né? Eu sou uma pessoa que Então foi uma propaganda enganosa? Não vai ter, então? Bárbara, nunca diga nunca, né? Eu não sei, assim, pode ser que tenha. Pode ser que tenha, mas assim, Vai a que. princípio não é meu. Eu não vou falar pra você assim, não vai ter, daqui a um mês apareço como? Eu vou ficar como? Você vai me ligar e vai falar assim, pô, tá de sacanagem? Tipo assim, não é uma coisa que tá, tipo, fechada, assim, digamos assim. Não é uma coisa que não é uma possibilidade em hipótese nenhuma. Não é assim que funciona, né? Mas assim, tá fluindo, né? A princípio não é uma possibilidade pra mim, porque eu tô indo para os meus próximos meses, meus próximos anos, não é o que eu quero fazer, mas só vai ter ao vivo mesmo quem chegar junto, e é isso, não vai ter na internet por enquanto, não. Buda, falando nisso, assim, você, o seu pós também teve muitas críticas ao seu corpo, né? Você sempre reclama, né? Mostra isso, mostra essas críticas. Como é que você
lida com isso também, porque é mais um ponto aí difícil para você ter que lidar também com isso, né? Isso também foi um lance, cara, que me pegou a beça aqui fora. As críticas relacionadas ao meu corpo, as pessoas não estão acostumadas a ver pessoas gordas com autoestima elevada, gente. Não estão. Muita gente se incomoda com isso, muita gente se incomoda de olhar pra mim com o corpo gordo e me ver de cabeça pra baixo, fazendo bananeira, fazendo meus estripulias na capoeira, fazendo meus movimentos lá. Muita gente se incomoda com isso. As pessoas acham que a gente não pode ser feliz com a gente mesmo. A gente tem que estar incomodado o tempo todo mesmo com o nosso corpo, né, com a nossa aparência, e não é bem assim, sabe? Mas assim, eu entendo também que isso não representa a totalidade da internet. Me assusta, porque são muitos comentários, não são poucos, sabe? São muitos. Mas ao tempo, ainda assim, relacionado ao universo da internet, eu acho que ainda é pouca gente. Então, assim, não quero ficar dando tanto palco pra hater. Eu gosto de falar de coisa boa. Mas eu acho que tem que ser exposto. Tanto que eu não faço questão nenhuma, rapazinho, de apagar os comentários ofensivos que vêm pra minha rede, não. Eu acho que as pessoas que vão lá no meu perfil, elas têm que olhar as coisas como elas são. Esse lance de ficar apagando comentário, de repente, ofensivo, acaba passando uma ideia para as pessoas de que tá tudo bem, tá tudo sempre 100%, as coisas estão sempre na sua perfeita ordem, mas não estão. E se elas não estão, a gente não precisa fingir que estão, sabe? Então eu deixo sim, as pessoas que gostam de mim fazem o trabalho lá de me defender, e aí acaba virando sempre um chat, às vezes ali os comentários, mas eu reforço aqui que as pessoas não estão acostumadas a ver uma pessoa gorda com autoestima elevada, e aí elas vão ter que morder as costas, porque eu não vou deixar de fazer o que eu tenho que fazer, o que eu gosto de fazer por conta disso, não. Boa. Boa. Este foi Lucas Buda. Muito obrigado pela sua participação aqui no Central Splash. Foi muito bom o papo. E volte mais vezes. E deixe um recado aí para seus fãs, haters e entusiastas. Meu povo, obrigado pelo convite, Chico, Bárbara e Pazim, pela conversa aqui. Foi incrível estar com vocês. Para quem assiste, a gente segue lá nas redes sociais, lucas.capoeira, tem muita coisa legal chegando. O arroba vai mudar, viu, Chico? Eu vi que você criticou o meu arroba, falou tem que ser Lucas Buda, em algum momento você falou isso. Já entrei em contato com o Instagram, eles estão me devendo isso já tem um tempo. A Meta está Boa. trabalhando nesse processo de mudar o arroba do Instagram para Lucas Boa. Buda. Que acho que é mais Tá fácil na mesa do Zuckerberg isso aí. Mas é mais fácil para te achar, Tá pô, para te seguir lá. Não, exatamente. Eu quero muito mudar isso logo. E assim, projetos novos que estão pela frente aí. Tem projeto de literatura, de escrever um pouco das histórias que eu venho contando no meu feed, no meu perfil. Eu tenho contado muita história a partir do meu olhar, né? Tanto olhar de especialista em relações raciais, em educação antirracista, mas também eu sou uma pessoa que é diversa, é complexa. Eu não sou uma pessoa que é uma coisa só. Não me coloquem numa caixinha, gente, de achar que o intelectual não pode curtir uma cerveja e ficar doidão no final de semana. Eu posso sim, eu tenho esse direito. Eu posso falar de coisa séria, mas eu também posso falar de coisas que são da ordem do dia aí, do que está acontecendo. Então, uma pessoa como qualquer outra, tá? Vocês não esperem ver de mim um super artista famoso inacessível. Pelo contrário, eu sou aquele que senta no bar para tomar cerveja com as pessoas que estão ali e trocar ideia sobre futebol, sobre samba, sobre o que a conversa que aparecer. Boa. Obrigado, Buda. Obrigada. Valeu, sucesso. Até a próxima. E é isso, porra, papo extraordinário, papo mais revelador da carreira de Lucas Buda. A gente prometeu e ele entregou, perfeito? Ô, minha gente, muito obrigado. Amanhã a gente lê as mensagens que vocês leram, que a gente estourou um pouquinho o tempo, mas amanhã a gente lê tudo. Muito obrigado, Bárbara Sarini, Lucas Pazim. Um beijo a todos. Amanhã, 10 horas da manhã, hein? Beijo.